Olá, amigos. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Espiritismo Todo Dia. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos falar sobre firmeza e constância. E a passagem evangélica associada ao nosso tema de hoje está na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, que diz o seguinte: Assim, irmãos bens amados, sede firmes e constantes. Todas as cartas de Paulo de Tarso trazem em seu conteúdo uma série de grandes e belos ensinamentos. Esta em especial, no capítulo 15, Paulo de Tarso nos fala sobre a imortalidade da alma, da sobrevivência do espírito ao corpo físico. E fala também da necessidade do nosso esforço, do esforço também que nós devemos dispensar durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa existência, rumo ao que nós chamamos de reino de Deus, ou ao reino dos céus, aquele estado de felicidade que já algumas vezes aqui comentei sobre isso. Antes de conversarmos um pouco sobre o nosso tema de hoje, firmeza e constância, vamos ler alguns trechos dessa carta de Paulo que é muito interessante. Ele abre esse capítulo dizendo o seguinte: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual vocês continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Vejam, queridos, que Paulo de Tarso começa falando então aos Coríntios do Evangelho do Cristo, que ele mesmo também aprendeu e que ele também o conheceu, e pelo qual ele também, Paulo de Tarso, foi salvo. A partir do versículo 16, Paulo de Tarso começa então a nos falar sobre a imortalidade da alma. Nos fala também sobre a necessidade que nós temos de um aprendizado contínuo para que a gente possa continuar crescendo espiritualmente, intelectualmente, moralmente, cada vez mais. Vamos ler esse trecho onde ele fala sobre a imortalidade. Porque, diz Paulo de Tarso, se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm nele é uma ilusão. E vocês continuam perdidos em seus pecados. Se Cristo não foi ressuscitado, os que morreram crendo neles estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição. Jesus, com a sua ressurreição, provou para todos os seus apóstolos e também para toda a humanidade de que a vida não termina com a morte física do corpo. Os apóstolos do Cristo tinham grande mediunidade e conseguiram também entender e compreender tudo isso. E se Paulo de Tarso e também Jesus nos disseram tantas vezes que é preciso nascer de novo, é porque sempre temos novas oportunidades de continuar o nosso desenvolvimento espiritual. Vejam que Paulo de Tarso reforça isso no versículo 19, quando ele diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Vamos continuar com essa leitura, que nos versículos que vão de 53 a 58, Paulo de Tarso encerra essa parte da epístola com um maravilhoso convite. Vamos ver. Porque é necessário que isto que é incorruptível se vista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quanto isto que é corruptível de revestir na incorruptibilidade, e isto que é mortal se revertir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a fé. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Encerra então Paulo de Tarso com esse maravilhoso convite do qual eu vos falei. Meus queridos amigos, a palavra de Paulo de Tarso a respeito da imortalidade é contundente. Portanto, tudo aquilo que pudermos fazer em nosso benefício, em benefício daqueles que convivem conosco, em benefício do nosso próprio e em benefício da perpetuação do bem, da paz na nossa comunidade, da paz na nossa vida, com a paz no nosso planeta, com a paz no meio em que nós vivemos, nada terá sido em vão. A nossa caminhada para a vida superior não pode guardar relações de uma atividade egoística ou em busca de retornos imediatistas para cada um de nós, ou imediatistas ou individualistas. Como se estivéssemos fazendo então um investimento para nós mesmos, um investimento particular que irá render frutos para nós em um determinado futuro. Todos nós temos a responsabilidade perante o Criador. E muitos são os desafios que nós vamos ainda encontrar pela frente a partir do momento em que optarmos por sermos firmes e constantes na obra que o Cristo nos deixou, na obra de Deus, que é a felicidade de todos, a felicidade do nosso planeta. E que exigirão a nossa paciência, a nossa firmeza, a nossa constância, a nossa persistência, a nossa renúncia e também a aceitação sempre da vontade de Deus. Assim como existe também o oásis no deserto, Deus providencia também sempre um oásis durante o nosso processo, muitas vezes de passagem, de dor, de sofrimento, para que a gente possa, de alguma forma, nos reanimarmos, nos reerguermos, para que possamos então continuar. Mas para isso é preciso ter muita fé em Deus. É preciso ter muita fé no Cristo. É preciso muita coragem para que possamos ser firmes e constantes. Firmes, constantes e persistentes em nossos próprios propósitos. Acreditar que somos eternos, porque nós somos eternos. Somos espíritos eternos, como nos disse Paulo de Tarso. E que receberemos em abundância tudo aquilo que realizarmos em nome de Deus. Queridos, todos aqueles que optam pelo caminho do Pai, isso é, pelo caminho do bem, pelo caminho ditado pelo Evangelho do Cristo, encontrarão pela frente, com certeza, muito trabalho e muitos desafios também. E a firmeza e a constância e também a persistência são fundamentais para o sucesso dessa nossa vida. Vamos dizer, e também vamos dizer dessa nossa tarefa, dessa nossa atividade, da nossa jornada. E quando assumimos as tarefas que beneficiam ao próximo, a firmeza e a constância, então, elas são fundamentais para que a gente possa conseguir e para que a gente possa alcançar esses nossos objetivos. E quanto mais persistirmos, mais seremos, então, como Paulo de Tarso nos disse, receberemos em abundância por toda aquela obra que fizermos em nome do Senhor. No livro chamado Chico Xavier, Mediunidade e Paz, mais exatamente no capítulo 55, Chico e o Mensageiro do Senhor, esse livro é escrito por Carlos Bacello, nos traz um grande exemplo de firmeza e constância de que foi a vida do nosso Chico. A história começa da seguinte forma. Chico diz nesse capítulo que em meados de 1975 passava por um dos períodos mais difíceis da sua vida. Um querido companheiro havia lhe deixado e ele meditava então sobre tudo isso na soleira da porta. Pensava então o Chico que se precisasse voltar à terra natal, não possuiria naquele momento nem 5 cruzeiros para a passagem de volta. As lágrimas lhe escorriam pelas faces quando em meio a uma muito intensa luz surgiu então o mensageiro do Senhor. De uma hierarquia muito superior à condição de Emmanuel, diz o Chico, e ele começou a conversar comigo. Diz o anjo do Senhor. O Senhor solicita que ele seja perguntado, Chico, se quando ele levou a sua mãe deste mundo, deixando-o órfão aos 5 anos de idade, você teve mágoa do Senhor? Surpreso com a sublime visão, respondi que não. E o mensageiro continuou como se conhecesse toda a minha vida.
quando o impediu de estudar através daqueles que lhe dificultaram o acesso aos bancos escolares, negando-lhes a oportunidade que sonhava, você teve mágoa do Senhor? Com o coração em saltos, afirmei que não, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. E quando Ele permitiu que você ficasse órfão pela segunda vez, subtraindo de sua presença aquela que foi a sua segunda mãe, deixando-o com 12 crianças para sustentar com um reduzido salário, você teve mágoa do Senhor? Não, apressei-me em dizer, e não poderia guardar mágoa alguma do Senhor. E o emissário do Senhor continuou discorrendo sobre os pontos mais delicados da minha existência atual, sempre repetindo a mesma questão. Você teve mágoa do Senhor? Quando perdeu a companhia do irmão José Xavier, que lhe era o apoio e o incentivo na doutrina ante o serviço a realizar, você teve mágoa do Senhor? Não. Chorei muito e ainda choro, mas não senti mágoa do Senhor. Quando entre flores que desabrocham no jardim promissor da mediunidade, surgiram os primeiros espinhos a lhe dilacerarem a alma, em forma de ingratidão, em forma de calúnia, você teve mágoa do Senhor? Não, repeti convicto, jamais tive mágoa do Senhor, a quem devo tudo o que tenho e também devo tudo o que sou. Quando Ele afastou o casamento dos seus planos de felicidade e realização pessoal, você teve mágoa do Senhor? Não, eu não posso me queixar de nada, pois tenho recebido bem mais do que eu mereço. E quando agora, depois de tantos anos dedicando-se integralmente ao Evangelho do Cristo, vê-se abandonado por Ele, por aquele em quem repousavam as suas esperanças do entardecer da vida física, você sente mágoa do Senhor? Não, respondi em lágrimas, seja feita a vontade do Senhor. E estabeleceu-se naquele momento, então, entre nós um silêncio que eu não ousei quebrar, disse o Chico. Depois de rápidos segundos, onde como se estivesse comunicando-se telepaticamente com os planos mais superiores, o mensageiro do Senhor concluiu. O Senhor manda-lhe dizer-lhe, Chico, que doravante nada lhe faltará. Não tenha receios, porque Ele providenciará tudo o que você necessitar para prosseguir servindo entre os homens na terra. Bacelli termina este caso dizendo que, quando Chico terminou de contar essa história, e por várias vezes interrompido pelos seus soluços, estabeleceu-se naquele momento, entre o Chico e o Bacelli, um momento que eles disseram que não podiam e não ousavam quebrar. Queridos, talvez estejamos diante da história de um homem que nos deu o maior exemplo de firmeza e constância aqui, pelo menos neste país onde nós vivemos, que foi e também no trabalho da divulgação da doutrina do Cristo entre todos nós, e também da doutrina dos Espíritos. E esta é, com certeza, uma fonte imensa, mas uma fonte imensa de inspiração que podemos ter para as dificuldades que atravessamos no nosso dia a dia e que estamos vivendo neste momento, que em relação às dificuldades vividas pelo Cristo ainda são muito, mas muito pequenas. Mas nos dias de hoje temos diante de nossos olhos uma doutrina consoladora, que nos mostra de uma maneira clara todas as verdades, e que nos encoraja, que nos traz consolo, que nos traz o lenitivo e, acima de tudo, a vontade de continuar lutando, a vontade de continuar persistindo, a vontade de continuarmos firmes no nosso propósito, que é de alcançar a nossa felicidade. Pois nos traz a certeza de que somos eternos. Nos traz também a certeza de que a morte não existe e que seremos felizes e que a felicidade depende da nossa firmeza e da nossa constância em procurar nos melhorar sempre, em procurar servir cada vez mais e procurar trabalhar em benefício não só de nosso, mas também em benefício de todos aqueles que convivem conosco. Quando nós ouvimos as palavras do Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo, de Tarso, ou mesmo as obras psicografadas e trazidas pelos Espíritos desde então a codificação dos Espíritos, nós podemos ter então a falsa impressão de que para alcançar a fé e ter um futuro promissor, teremos que necessariamente nos manter afastados de tudo e de todos
que possam desviar a nossa atenção com relação ao trabalho, com relação ao bem ou com relação a todas as atividades que sejam de benefício das outras pessoas, né? Para que possamos então desenvolver a nossa fé, para que possamos desenvolver o nosso conhecimento, como fazem assim dessa forma os monges que se isolam, outros religiosos também que se isolam em benefício de busca do seu crescimento. Para que possamos desenvolver a fé em nós, é preciso ter conhecimento, é preciso estudar e também ter sempre a disposição de auxiliar, a disposição de trabalhar e a disposição de ser aqui como sendo um trabalhador do Cristo, um trabalhador de Deus em benefício da felicidade de todos. E todo aquele que escolher o caminho que leva ao Pai, encontrará com certeza muito trabalho pela frente. Todos os discípulos do Cristo não viveram somente de contemplação, não viveram sempre só adorando Cristo, mas com certeza trabalharam muito e enfrentaram muitas dificuldades. E a maioria deles, em algum momento, foi vilipendiado e chegando mesmo a ser sacrificado. Paulo de Tarso, igualmente, na busca do bem dos gentios, também passou por grandes dificuldades e grandes tormentos. Nós vimos aqui o nosso Chico, na história dele, a história do Dr. Bezerra de Menezes, podemos também incluir a história da irmã Dulce, de Valdo, podemos excluir também a história de Madre Teresa de Calcutá e de tantos outros homens e mulheres, de tantos espíritos, né, que trabalharam intensamente em benefício do bem comum. E todos eles persistiram, foram perseverantes, foram firmes e foram constantes em seus objetivos e nas suas missões. E muitos outros companheiros anônimos que continuam trabalhando ao redor de todo o planeta, continuam trabalhando, sejam levando marmita, sejam auxiliando as pessoas, construindo algumas coisas, costurando uma vez para fora, levando uma palavra de consolo. Tantos e tantos anônimos que estão muitas vezes à nossa frente e nós não conseguimos perceber. As preces e reflexões são combustíveis que alimentam a nossa fé e que lubrificam a nossa máquina de trabalho, que nos dão energia para que a gente possa continuar trabalhando sempre. Mas somente a luta e o trabalho firme, a persistência na busca da elevação e do bem comum é que nos dará, então, os frutos doces que iremos receber no futuro. Que seja a alegria de vermos a felicidade sendo estendida e também da harmonia e da paz sendo consolidado por todos aqueles a quem nós tivemos a alegria e o prazer de auxiliar. Quando nós aceitamos os ensinamentos do Cristo, estamos automaticamente nos habilitando à renovação. Estamos nos habilitando à transformação. E estamos assumindo um papel fundamental na nossa transformação, que nós, na doutrina espírita, chamamos de reforma interior, reforma íntima, cujo resultado será diretamente proporcional ao nosso trabalho firme e constante. Mas nós não podemos nos iludir achando que um dia nós descansaremos em paz nos jardins do paraíso. Absolutamente não. A busca do trabalho deve ser constante. Constante. Jesus mesmo disse isso certa vez. Ele disse o seguinte: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A ociosidade contamina e destrói o ser humano. Acaba com o espírito. Tem uma frase que é atribuída ao Sr. Brown que diz o seguinte: busque as oportunidades e não a segurança. Um barco no porto está seguro, mas a continuidade fará com que o seu fundo apodreça. Portanto, amigos, continuemos com firmeza e constância em busca dos nossos objetivos e também de ideais de crescimento. Ergamo-nos, com certeza, com a decisão firme de continuar persistindo, lutando, perseverando até o fim, para que possamos então obter sucesso naquilo que nós queremos, na missão que nós assumimos, independente do tamanho. Cada um desses espíritos tiveram a sua missão. Chico teve a sua missão, Dr. Bezerra teve a sua missão e tantos outros, assim como também tantos anônimos estão tendo as suas missões. Portanto, assumamos com alegria aquilo que nós temos que fazer.
É preciso continuar firme no nosso autoconhecimento para a melhora da nossa vida, não só da nossa vida, mas também da melhora da vida de todos aqueles que convivem conosco. Devemos sim procurar os recursos da prece, os meios os meios para abrandar as nossas aflições. Mas devemos manter ativos os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos e os nossos braços ativos para o trabalho. Se nós entendemos de que Deus é um Pai infinitamente bom e justo, não podemos esperar então favores gratuitos. Absolutamente não. E sim que haja da nossa parte a perseverança, a persistência, a firmeza e a constância no nosso crescimento individual, para que aí sim possamos então fazer jus a tudo aquilo que receberemos de bom e de alegria no futuro. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, ele diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, mas qual é esse fim? Esse fim é perseverar sempre, 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 sempre. Sem fim. Esse será salvo. Ora, as portas de entrada como é que se diz? As portas de entrada no gozo das felicidades eternas sempre esteve aberta. Nunca foram fechadas, mas a forma de alcançá-la, de alcançar essa alegria, de alcançar esse estado de felicidade, depende de nós. Mas não podemos nos iludir de que as conseguiremos sem trabalho, sem dedicação, sem esforço, sem firmeza e também sem dedicação. Serão dias de dificuldades. Serão dias em que muitas vezes acordaremos com a sensação de que talvez não consigamos. Mas a nossa firmeza, o nosso esforço, a nossa persistência, a nossa fé, a nossa alegria e a certeza de que Deus é bom, de que Deus é justo, com certeza nos alimentará. Basta que levantemos e continuemos com o nosso esforço. Ninguém até hoje alcançou o triunfo sem o exercício constante do trabalho, da persistência e da fé. Tudo, absolutamente tudo neste mundo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento, não só moral, espiritual, intelectual e também material. Tudo convida o homem. Sejamos então, queridos, pois firmes e constantes em cada uma das nossas ações, em cada uma das atividades que tivermos como compromisso nosso assumido perante o Pai. Estejamos confiantes de que Deus colocará, sim, à nossa disposição um exército de irmãos superiores, de espíritos amigos, para nos ajudar nos momentos de maiores dificuldades em que nos encontrarmos nesta luta, que é a nossa missão, que é a missão que nós temos perante o Pai, de continuarmos firmes, constantes para o bem comum. Tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.